Professora Karine, queria agradecer pela palestra tão rica, que a gente possa, inclusive, debater depois, que eu tenho as minhas questões aqui também. Bom, eu passo então imediatamente a palavra ao professor José de Magalhães Campos Ambrose. Ele é mestre e doutorando em Filosofia do Direito pela FMG e professor assistente na Universidade Federal de Uberlândia. O professor José de Magalhães vai falar sobre o lugar da religião no giro cultural. Boa tarde a todos e a todas. Dois dos meus colegas mais antigos aqui, o professor Marcelo e o professor Gabriel, insistem em errar meu nome. Eu não sou antigo, sempre, mas tudo bem, Gabriel. Eu te perdoo principalmente porque, como nós estávamos conversando ontem, né? O Belo e o Justo estão em conjunto. Bom, quando o professor Zé Luiz me pediu, ou me deu a oportunidade de falar nesse colóquio macro filosófico, eu fiquei extremamente em dúvida sobre o que falar. Falo sobre o que virá, ou seja, sobre a tese que eu estou pensando, que é sobre filosofia da história, ou falo sobre o que já foi há pouco tempo atrás, que foi sobre minha dissertação de mestrado. Em que eu colocaria os dois momentos são momentos que podem se encaixar dentro dessa perspectiva do giro cultural e de uma concepção macro-filosófica de pensamento. E, bom, eu estava lá, eu tinha que responder em pouco tempo sobre o que falar e pensei, vamos para algo que está mais assentado, sobre o que já está mais bem construído. Vamos falar sobre religião. E quando eu enviei o tema, o lugar da religião no giro cultural, quando eu recebi de volta o cartaz digitalizado com todas as temáticas que seriam tratadas aqui no dia de hoje, no dia de ontem, no dia de hoje e de amanhã, eu pensei, o que eu fiz? Onde eu fui me meter? Por que falar do lugar da religião no giro cultural quando esse tema é sempre tão espinhoso? E chegando aqui eu vejo que ao meu lado estão o professor Karine, o professor Sérgio, Gabriel Barroso, e na plateia estão o professor Marcelo, o professor Mário, o professor Paulo Roberto, o professor Vivem, o professor Zé Luiz. Bom, dá vontade de simplesmente falar, galera, a gente encerra por aqui, vamos começar o debate das palestras, mas eu acho que dá para a gente provocar um pouquinho algumas reflexões e tentar me preparar para as críticas que virão. Bom, eu vou aproveitar muito do que foi falado ontem. O professor Zé Luiz já deu uma pequena demonstração do que é o retorno religioso, como a religião ocupa, mas eu acho que todas as falas de ontem são extremamente ricas para a gente falar um pouco de religião. Então o professor Maios começou falando que cultural is political. E o professor Bilben depois perguntou para ele se cultural must be political. É preciso uma superação das fronteiras disciplinares, esperar o que a positivação do pensamento fez no real, reaglutinar os elementos culturais do pensamento, pensar que o giro cultural tem que dar conta do que é particular, do que é universal, que um projeto estético é também um projeto político, ou vice-versa, que uma democracia, como o nosso colega Raoni falou, precisa aceitar um elemento antidemocrático no seu interior. Também ouvimos falar de vários autores, e além disso, incluir variáveis axiológicas fundamentais. Nós ouvimos vários autores sendo citados: Herder, Kant, Hegel, Durkheim, Schmitt, Weber, Schiller, Huntington. E em todos esses momentos, todos esses autores, uma temática ultrapassa por eles transversalmente, a temática do religioso. Todos eles, de alguma maneira, a temática toca muito forte.
Essa temática toca muito forte porque o religioso, principalmente na civilização ocidental, mas em todas, pertence ao ato fundacional ou fundante da nossa civilização. Um ato fundacional que significa ao mesmo tempo o início e ao mesmo tempo pilar, fundamento, né? E na fundação da nossa civilização, nos fundamentos da nossa civilização, seja do paganismo grego, ou como Paul Venn fala de uma maneira bem ousada, no monismo politeísta cristão, a religião é muito mais assunto de política do que assunto da moral. O elemento religioso na civilização greco-romana e na posterior tomada por Roma do cristianismo é um assunto que se dá num campo político essencial. A religião cívica grega é uma religião de unidade do povo grego, da cidade, da polis, né? O fogo comum que existe na cidade, as comemorações comuns, ou no caso de Constantino, o imperador que, num ato político, resolveu assumir a religião cristã no seu império. Então, nesse ato fundacional, nesse duplo ato fundacional, greco-romano e cristão, nós vemos que a religião tem um elemento político fundamental. E se existe um elemento político fundamental, e nós sabemos que a longa duração da história faz com que alguns elementos penetrem de modo ou semi-permanente ou de modo permanente nas suas estruturas históricas, a religião, de modo mais evidente ou de modo mais sutil, penetrou nas estruturas da nossa civilização. Daí a referência de Carl Schmitt, que diz que os conceitos políticos são conceitos teológicos secularizados. Claro que para ele fala de modo mais conceitual, mas nós podemos utilizar essa mesma frase numa explicação ou numa tentativa de concepção histórica. Bom, mas utilizando uma outra figura, então a figura da fundação e da fundação pela autoridade religiosa, e a autoridade religiosa como um eixo de gravidade fundamental para o exercício da política, usando outra figura bíblica, nós temos a queda. Como o anjo de luz, a queda veio e nós perdemos os grandes referenciais, ou como diz Nelson Saldanha, os seguros referenciais dados pela autoridade. Quando o movimento de secularização ocorre, então o homem precisa buscar outras bases. A medida do tempo muda, né? Antes, a mirada era na eternidade. Então, se o eterno é a medida do nosso tempo, não é preciso ter pressa. Nós podemos construir em bases sólidas. Agora, a medida é o século, é o tempo curto. Então é preciso, dessa maneira, uma aceleração na justificação. Ou seja, busca-se uma justiça na cidade dos homens e para a cidade dos homens. E com tudo isso, e nós temos o avanço do racionalismo, ou de uma razão independente, porque, bom, mesmo com a dicotomia de Karim, é preciso fazer um mapa desses dualismos. Um dualismo mito e logos não é bem um dualismo, né? A gente sabe que eles não se contrapunham de verdade, não, eles são complementares. A razão, no momento de secularização, começa a ser uma razão que tenta se opor a uma razão religiosa, que se coloca como algo que é diverso de uma razão mitológica. E os avanços do racionalismo científico, do humanismo, causou, como por um contraste histórico, um medo, talvez historicamente razoável, esse medo, de que a religião pudesse atrasar o progresso da humanidade.
E por isso, com o atraso do progresso da humanidade, deve ser evitado no que eles começaram a chamar de espaço público. Então, de Locke a Kant e Desde até os liberais atuais, tentou-se enclausurar o religioso à esfera privada da vida. Esse projeto, pelo menos no campo do pensamento, pareceu tentar ou estabelecer uma certa hegemonia, de modo que a religião não é mais assunto de um pensamento secular. A tal ponto do Weber considerar e diagnosticar que a modernidade é essencialmente um tempo desencantado. Acabou aquela mística fundamental. E que o elemento religioso, então, a partir dessa modernidade, ele perderia não só o protagonismo, mas como a relevância nas grandes questões da humanidade e nas grandes decisões, até mesmo dos homens. Esse desencantamento, pretenso desencantamento no pensamento e na sociedade, caminhou não sem alguns alertas, como por exemplo de Hegel, para quem a tentativa de separar religião e política é uma tentativa que não é frutífera. Nas palavras dele, tentar separar esses inseparáveis. E não é só ilegítimo tentar fazer essa separação, como perigoso. É ilegítimo porque o elemento religioso é um elemento da vida do povo. E é perigoso porque as leis da religião se fixam muito mais na consciência do homem do que as leis do Estado. Isso está na filosofia da história. Burckhardt também tentou alertar, afirmando nos seus escritos ou reflexões sobre a história, que a religião, junto com o Estado e cultura, era uma das grandes potências capazes de mover a história adiante. E que um pensador sério, o Burckhardt, deveria levar a religião a sério também. E claro, Carl Schmitt não se engana contra a retórica secular. A própria retórica secular guarda uma essência religiosa e parece-nos que não poderia deixar de ser em seu anterior. E aí a gente cita basicamente a ideia do contrato. A ideia do contrato não é nada mais do que o transplante da ideia da aliança. Todos esses alertas e constatações nos levam à seguinte reflexão. Enquanto as ideologias das filosofias políticas, sejam elas liberais ou marxistas, se debatiam pela hegemonia do mundo, todo o influxo cultural, e notadamente, no caso dessa fala, o religioso, era gestado por baixo dos panos das justificações racionais. Essa justificação, apesar de não ser silenciosa, mas silenciada, deságua no que Gilles Kepel chamou de la revanche de Dieu. Ou nas palavras de Nelson Saldanha, o castigo da autoridade fundante. Então, o momento que nós vivemos da revanche de Deus é um momento em que a autoridade ou que a religião vem castigar aqueles que achavam que ela estava escondida, que ela estava derrotada. É um tempo de disputas. Claro, nós estamos aqui vivendo esse momento em que o religioso está tentando retornar o que já retornou e às vezes as pessoas não querem enxergar. O religioso tem a sua importância evidenciada, seja nos debates globais, de matriz ideológica e cultural do Huntington, na concepção do risco de Ulrich Beck, e seja no reconhecimento quase forçado da importância positiva da religião, num debate, por exemplo, do cardeal Ratzinger com Wilhelm Habermas. Ao mesmo tempo, e com a emergência do religioso no campo eleitoral, veja-se as eleições presidenciais de 2010, o debate sobre aborto, a exponencial votação de Marina Silva, as eleições municipais desse ano, principalmente em São Paulo, onde o tom religioso
falou mais forte, ou ainda nas eleições estadunidenses, na qual a preferência religiosa de um dos candidatos, Mitt Romney, foi tema de debate. Isso sem contar a emergência que foi citada por professor Zé Luz ontem das irmandades muçulmanas vencendo no mundo árabe. De outro lado, também existe uma emergência religiosa diferenciada. Os movimentos New Age, ou espiritualistas, ou um orientalismo que chega ao Ocidente de uma maneira que o impacto na política é diferenciado. O impacto, nesse caso, é um impacto despolitizante. Por quê? Porque essas concepções buscam uma realização individual muito mais evidente do que as realizações coletivas das religiões tradicionais. E, caminhando já para o final, eu não vou me alongar, um filósofo da história e da cultura, e, portanto, que tenta manter uma integralidade no pensar, não se assusta com a aproximação entre política e religião. E aqui eu utilizo um pensador catalão, colega de vocês, chamado Ramon Alcover. Porque política e religião possuem afinidades muito grandes, pelo menos 4 afinidades muito intrigantes que me permita ler para os senhores. Tanto política quanto religião pretendem determinar e doar objetivos para a vida humana, e nesse sentido podem se dizer missionárias. Tanto política quanto religião pretendem um certo nível de transcendência, quer dizer, querem doar um sentido à vida mais além das gestões dos interesses cotidianos. Terceiro, possuem uma estrutura organizada que inclui líderes, normas e poder social. E 4, finalizando, procuram um objetivo salvífico, quer dizer, querem melhorar ou pretendem melhorar a vida dos homens. Aos que se assustam com essa aproximação religião e política, para eles basta levantar o argumento formal de que o Estado é laico para que qualquer fundamento remotamente ligado à religião seja desacreditado, seja com ironia ou com até mesmo escárnio. Aliás, só para provocar, tal atitude nos parece menos produtiva para a própria ideia de laicismo ou de laicidade e para a própria democracia do que pensam os seus defensores. E diante desse panorama, eu acho que a gente pode colocar alguns temas para a gente debater. Bom, primeiro, é que o retorno do religioso, se nós formos analisar historicamente a fundo, é um retorno de algo que verdadeiramente não tinha ido embora. É um retorno de algo que foi apenas silenciado. Segundo, os pensadores do giro cultural estão cientes da emergência do tema. Não ignoram que o religioso está na pauta do dia e que precisa ser debatido. Terceiro, talvez mais polêmico, a aceitação dos argumentos religiosos em debate político parece-nos necessária, pois permite que se tornem claros esses argumentos. Pois se não forem aceitos esses argumentos no debate político religioso, eles serão utilizados subrepticiamente na sociedade. Segundo, permite que exista, em consequência dessa, permite que exista uma confrontação real entre os argumentos seculares e religiosos pela hegemonia política. E terceiro, Raul, abre a democracia para os riscos que ela mesma se coloca. É por isso que eu finalizo com a seguinte frase, respondendo à proposta da fala: o lugar da religião no giro cultural é na política. Muito obrigado. Agradecer ao professor José de Magalhães pela fala encantada. Bom, devido